Tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Andréia, depois que você, então, descobriu a tal pílula mágica sobre como emagrecer e eliminar mais de 40 quilos, você nunca mais teve nenhuma recaída? E não foi bem assim. Muita gente acha mesmo que eu nunca mais tive nenhuma crise de compulsão, nenhum ataque repentino à geladeira. E eu quero dizer para você que isso de verdade não existe. É claro, né, que eu comecei a entender o que era vício e a minha postura com relação aos alimentos, aos cuidados com esses gatilhos que me levavam para a compulsão, foram redobrados. Porque a gente não tem como se proteger de alguma coisa que a gente não está vendo ou que a gente não tem a menor noção de que acontece, não é verdade? Então, eu só comecei a cuidar disso e olhar para isso depois que eu tomei conhecimento disso. Depois que a ficha caiu para mim, depois de ter estudado muito e também de já ter sofrido pra caramba, né, com inúmeras tentativas frustradas. Mas se eu tiver que te dizer uma coisa que realmente fez toda a diferença para mim, foi simplesmente entender que eu tinha firmado um compromisso comigo e que eu não ia desistir. Não importa se eu tivesse uma recaída, se eu, enfim, falhasse em alguma coisa no meu maravilhoso plano que eu tinha criado, que eu tinha desenvolvido, não importava. E isso fez toda a diferença para mim. Porque já tiveram vezes, sim, em que eu caí em compulsões feias. E quando eu falo compulsões feias, porque parece, analisando assim a frio e grosso modo, que foram atos de extremo maus tratos mesmo comigo mesmo. Porque ia completamente contra todo aquele planejamento que eu tinha feito naquela semana e que eu até estava indo bem por alguns dias. Mas, ao invés de continuar fortalecendo aquele tipo de pensamento, que talvez você já tenha passado aí, né, na sua cabeça, de que agora que eu já comi, agora eu já comi mesmo, então agora eu só vou voltar na segunda-feira, ou então agora só depois de tal dia, ou só depois que, enfim, que eu continuar jacando pra caramba. Não, eu entendi que toda aquela compulsão fazia uma verdadeira toxina, não só no meu organismo, mas na minha mente também. E eu resolvi que eu ia me limpar dessas toxinas. Quando você entende o vício alimentar, que você está mergulhado, fica muito mais simples de você conseguir conter esse tipo de coisa. E foi essa a decisão que eu precisei tomar na minha vida, para evitar essas recaídas e também para que quando elas acontecerem, eu não me sentisse ali refém daquela culpa e pudesse dar continuidade no meu planejamento. Eu comecei a aproveitar cada uma dessas oportunidades em que eu jacava ou que eu fazia alguma coisa que estava fora da estratégia para tornar o meu plano ainda mais infalível, para tornar toda aquela trajetória ainda mais prazerosa e diminuir esses erros, verificando e analisando bem a fundo todo o cenário que acontecia junto com essas recaídas. E eu comecei a pegar essas oportunidades que aconteciam para reconstruir e refazer todo o meu planejamento e chegar onde eu cheguei.